apareceu um sinal. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas internautas. Estamos em mais um programa da série de programas em celebração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas. Este projeto é desenvolvido pela Câmara Paulista, pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. A Câmara é uma articulação de vários órgãos, várias instituições do primeiro, do segundo e do terceiro setor, em prol do fortalecimento e da inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho com dignidade. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com o Luan, nosso intérprete de Libras. Se apresente aos nossos internautas, Luan, por favor. Bom, a minha idade é 33 anos, meu nome é Luan, eu tenho pele morena, cabelo e barbas pretos, olhos escuros, estou utilizando uma camiseta preta com uma figura estampada e também uma pulseira colorida. E estamos aqui também recebendo hoje o Thierry Marcondes, um rapaz que eu conheci há pouco tempo, muito simpático, muito inteligente. Se apresente para nós, Thierry, por favor. Obrigado pelo convite. Eu sou o Thierry, eu sou branco, cabelo meio despenteado, barba média, grande, moletom, porque está bem frio, moletom branco e molde de aparelho auditivo preto. Eu comentei com o Thierry, antes de começar o seu programa, que ele está com um belo fundo lá, muito colorido, muito alegre. Ali, olha lá. Muito bonito. Aqui, Bom, eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco de 62 anos, tenho barba e bigode grisalhos, cabelo também grisalho, mas cortado bem baixinho. Estou usando uma camisa social azul clara, uma jaqueta azul marinho e uso brincos de pequenas argolas. Antes de iniciar o nosso programa, Thierry, eu quero te pedir licença para fazer um comentário acerca de um programa anterior. Eu recebi de uma internauta, de uma garota que nos acompanha, uma crítica. Eu gostaria aqui, em público, fazer a correção e, enfim, num programa anterior, que nós abordamos a temática de sexualidade, eu usei uma terminologia errada. Eu me referi a travestis como os travestis. E essa internauta me corrigiu, dizendo que temos que usar, nos referir às travestis, no feminino. Então, eu quero dizer que recebo com alegria essa crítica e aceite, por favor, as minhas desculpas e a correção aqui no ar. Muito obrigado. Thierry, então, um prazer estar aqui com você. Eu gostaria, primeiramente, Thierry, de te falar que essa série de programas, ela é em celebração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas. Então, um tema que nós necessariamente temos que abordar é a questão da Lei de Cotas. Então, no decorrer do programa, nós vamos conversar sobre uma série de coisas. Você é muito envolvido com a questão da tecnologia e a tecnologia se torna cada vez mais importante, sempre foi, mas agora mais presente na vida das pessoas com deficiência. E, obviamente, a tecnologia tem uma importância fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Você, pessoalmente, é uma pessoa surda, não, Thierry? Sim. E você está aqui participando com a gente, usando uma tecnologia que permite a você essa interação e, enfim, participar normalmente desse programa. Me fala um pouco da sua deficiência e da tecnologia do dispositivo que você utiliza. Sim, claro. Em primeiro lugar, agradeço o seu convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu tenho, na verdade, síndrome de Usher. Síndrome de Usher, para alguns, é considerado surdo-cegueira. É uma doença genética que afeta cada 100.000 pessoas. Na fase da infância, é perda profunda de audição.
Então, acabei sendo diagnosticado mais ou menos com 3 anos. Depois eu posso até aprofundar como foi isso com surdez. E na fase adulta, eu percebi que eu tenho uma perda de campo de periférico de visão. Então, eu sou surdo profundo, eu sou oralizado, conheço muito pouco Libra, eu faço mais leitura labial e comunico por vibração. Foi graças à vibração que eu aprendi a falar e me comunicar. Então, por exemplo, acho que o Tuca teve a oportunidade de ver, quando eu não entendo uma palavra, o ambiente está escuro, eu ponho a mão próximo do peito ou da garganta, que permite com que eu entenda melhor. Eu acredito cada vez mais, até falando da tecnologia, cada vez mais a tecnologia está vindo para nos ajudar. Eu, quando comecei, meus pais são acadêmicos, então acho que isso me ajudou muito. A minha mãe, como professora, sempre olhando para mim, tentando articular, tentando desvendar ou aplicar várias técnicas para que eu pudesse falar, entender. E eu comecei usando aparelho analógico, bem perdido. Hoje, meus aparelhos são digitais, inclusive acompanham um dispositivo que é uma conectividade. Então, você fala, nossa, cadê seu fone de ouvido? Você está com Bluetooth, como você coloca o fone? Na verdade, meu aparelho é um receptor Bluetooth que, quando o Tuca fala, por exemplo, vai para os 2 ouvidos com som muito melhor. Se não tivesse isso, eu falo para você, essa pandemia eu estaria muito mais incluso, eu estaria bem perdido, porque realmente fazer home office, videoconferência, para mim, é bem difícil. Depende da qualidade da internet, depende da minha qualidade, da qualidade das pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, ou falando comigo. Então, delay hoje, graças a Deus que estamos num período bem mais avançado, mas ainda tem muito que avançar, e faz com que eu esteja um pouco mais incluso. Thierry, você falou das tecnologias, e é interessante que as tecnologias, elas vão das mais sofisticadas e caras tecnologias até as coisas mais simples, né? E você me mostrou esses dias, não sei se está aí fácil para você mostrar para os nossos, para quem nos assiste, mas você me mostrou uma máscara transparente, né? Uma máscara transparente, enfim, todos estão usando máscaras na rua, nos ambientes de trabalho, e para quem faz leitura labial, é um complicador muito grande, não? E a máscara transparente é uma tecnologia muito simples, porém bem interessante nessas situações. Sim, eu vou pegar aqui uma máscara aqui. Realmente, eu falo assim que a inclusão teve 2 pontos. Na rua, apesar que deveria ficar em casa mesmo, até para não propagar o vírus, mas quando eu estou indo na rua, primeiro preciso ir com a minha esposa e tal, porque as pessoas falam assim, CPF na nota, cartão de estacionamento, clube, master da vida, e aí, são palavras, cara, totalmente perdido. Hoje, assim, eu venho vendo várias coisas. Hoje, uma empresa me enviou máscaras transparentes. Estou até aqui com, recebi assim, super dobrável. Vou até abrir uma aqui para mostrar para vocês. É uma empresa lá de Santa Catarina, junto com o apoio de um mestre chamado Evandro, chama Ervinha Daninhas. Ela está fazendo tecido, mas o mais importante é a parte que você consegue ver meus lábios. Sim, sim. Então, isso é bem interessante, né? Porque eu imagino que você é um próprio exemplo, ainda que você use outras tecnologias, mas eu imagino que os surdos que dependem de leitura labial, nessa situação, estão passando por maus bocados, não? Estão passando por maus bocados porque realmente acabam sem condições e não vai pedir para a pessoa tirar a máscara, né? Fica uma situação bastante complicada. Eu mesmo, é um exemplo, enfim,
não tem a grandeza da questão da comunicação, mas eu mesmo, quando estou com máscara e as pouquíssimas vezes que saí à rua, eu sinto muita falta da troca de sorrisos com as pessoas. Porque você não vê se a pessoa te cumprimenta, sorri, se não sorri. É uma coisa muito desagradável. Que dirá em relação à comunicação, não é? Sim, concordo. Isso aí, por exemplo, a minha esposa, a gente acabou conhecendo uma pessoa em comum por causa de cachorro. Às vezes a gente tem que ir para a rua para levar o cachorro para passear. E eu até, a gente acabou se conhecendo sempre a pessoa com máscara. E até minha esposa até falou, nossa, quando eu dei uma máscara para ela, eu falei, puxa, que simpática a pessoa. Eu não sabia que ela era tão agradável. Porque, teoricamente, a gente se comunica, não é só a voz, é olho, o sorriso, a maneira surpresa que você está falando. Isso sim que é acessibilidade, não é só para o surdo. Eu gosto muito de falar isso. Todas as tecnologias têm que ser pensadas para todos. Socialmente, acessibilidade, daí que vai explodir a tecnologia. Por exemplo, esse médico, o Evandro, que ajudou a desenvolver a máscara, ele até fala, imagina num consultório, cada vez mais nessa pandemia a gente vai estar no novo normal, claro, algumas coisas vão morrer, outras vão continuar, mas numa clínica de hospital os médicos vão estar usando máscara para sempre. Imagina como que o médico vai te receber, um sorriso do médico, aquela sinceridade, sua doença é grave ou não, você vai se recuperar rápido, não é nada. Imagina você não estar sabendo, está vendo um cara todo tampado, você vai ficar preocupado. Será que ele está falando sério? Será que ele está mentindo? A expressão dele é confrontante. Exato. A gente, um pouquinho antes de iniciar o programa, nós estávamos falando justamente sobre essas questões de tecnologias, e eu fiz uma referência minha à tecnologia que eu uso, a mais visível, que é a cadeira de rodas motorizada. Quando nós nos conhecemos, Thierry, foi junto com o secretário Cid Torquato, que também utiliza uma cadeira motorizada. Sem esse equipamento, no meu caso, no caso dele, no caso de uma série de outras pessoas que eu conheço, que eu convivo, que têm deficiência física, sem a cadeira motorizada, nós não faríamos nem de longe o que nós fazemos hoje, né? De sair, de trabalhar, de passear, de fazer uma série de coisas. E essa tecnologia, no caso da cadeira, veio, já existe há muitos anos, há décadas, mas está presente no Brasil há coisa de 5 anos, por aí, não mais que isso. Claro que algumas pessoas já tinham, conseguiam comprar no exterior, mas só há coisa de 5 anos que está presente no Brasil, e hoje a gente vê muitas pessoas com deficiência física utilizando cadeira de rodas motorizada, vê na rua e trabalhando e tal. E essas pessoas não estariam trabalhando, não estariam na rua, não fora a cadeira motorizada. No caso das pessoas surdas, você estava dando fazendo um comentário, agora há pouco, sobre o acesso, ou não acesso de crianças, de hoje uma pessoa que tem 30, 40 anos, quando criança que não teve acesso a tecnologias, hoje usa Libras, pessoas surdas, que hoje usam Libras. Mas você acha que isso vai mudar com o tempo? A Libras não vai acabar, mas outras possibilidades vão surgir, já estão surgindo para as pessoas surdas. Como é que é isso, Thierry? Fala um pouco mais sobre essa grande mudança, eu acho. É uma mudança bastante significativa na vida das pessoas surdas. Sim, legal essa tua pergunta. Hoje a gente vive num mundo cada vez mais veloz, a tecnologia, a nossa forma de pensar está muito veloz e num mundo cada vez mais acessível. Eu falo acessibilidade em termos de preço, cada vez mais os produtos. É polêmico dizer, porque você fala, puta, inflação, mas se você pegar a longo tempo, você vai ver que as coisas estão ficando mais baratas. Antes, vamos dar um exemplo simples, antes a informação, a gente tinha que comprar várias enciclopédias, ter espaço para armazenar.
hoje uma internet pega informação gratuitamente. Não vou falar gratuitamente, porque tem custo do computador, tá? Mas você pegar, assim, é quase gratuito. Se você pegar, por exemplo, impressoras 3D, eu acho que eu consigo dar exemplos mais plausíveis e vem ajudando até na parte de acessibilidade. Em 2007, uma impressora 3D custava $100.000. Em 2018, isso é o número está desatualizado, a mesma impressora passou a custar $1.000. Ou seja, quase uma redução de 10 vezes o preço da impressora. E isso você citou o caso das enciclopédias, Thierry. Eu, em razão da minha idade, convivi com enciclopédias de papel. Eu lembro bem disso, Barça, e eu tinha várias. Conhecer, a Rússia, e ocupavam espaços enormes. Eu lembro que meus pais compravam em parcelas, né? Demorava quase como se fosse hoje em dia sei lá, uma geladeira, uma televisão que você tinha que comprar parceladamente, né? E de fato eram difíceis de manusear, ainda mais no meu caso com deficiência física, eram livros pesados, né? A gente tinha que manusear aquilo, carregar para lá e para cá é impossível. E hoje, num celular, a gente tem todas as informações que várias enciclopédias continham. Sim. E muito mais. Né? Sim, mais do que isso. A enciclopédia você tinha que comprar todo ano. Basicamente, todo ano tinha uma atualização. Isso. Hoje, você no celular, ou até melhor, num Kindle, imagina antigamente, quando você ia para a praia, que livro eu vou ler, qual opção, você tinha que levar 10 livros, até machucando as costas. Hoje você leva um Kindle, que descarrega 100 livros, e mais do que isso, você consegue em tempo real pesquisar as palavras, então já tem o dicionário embutido, já tem a internet embutida, você pode fazer até uma pesquisa na Wikipedia, nossa enciclopédia virtual em tempo real. Você pode marcar um determinado trecho e enviar para um amigo, não é? Sim, marcar, desmarcar coisas, se você marcar num livro, por exemplo, é permanente. Sim. Aí, voltando para a questão da tecnologia, as coisas estão cada vez mais acessíveis. Então, tinha aparelhos analógicos que custavam até mais caro que aqueles aparelhos digitais que eu tenho hoje, fazendo muito menos. E eu acredito que, no futuro, os aparelhos auditivos vão estar tão acessíveis, eu acredito que no futuro todo mundo vai estar usando aparelho auditivo e óculos. Mas, nossa, Thierry, como assim? O aparelho auditivo, no meu caso, para amplificar, e tem outras funções. No caso do Tucam, escuta bem, mas por que já não pode ser seu fone de ouvido? Por que você não pode, por exemplo, estar numa rua e o Google te avisar, calçada quebrada ou calçada interditada a 100 metros, por exemplo? Sabe o que eu tenho feito, Thierry? Aliás, você me lembrou de uma coisa bem interessante. A nossa primeira entrevista aqui dessa série foi com o Carlos Ferrari, que é cego, né? Que é um cara também muito ligado em tecnologias. E ele, aliás, a primeira entrevista foi com ele, mas isso eu vi numa live que ele fez com outras pessoas cegas, e ele estava falando sobre literatura, né? E a mesma coisa, há anos atrás, um cego para ler, por exemplo, um livro como Ana Karenina, em braille, era, acho que, 15 quilos de papel, né? E hoje tem acesso pela internet e um cego acompanha aquilo, lê ou ouve tranquilamente. Desde então, eu tenho um iPhone, eu estou usando um dispositivo de acessibilidade no iPhone e tenho ouvido livros. Nem todo o tempo eu quero ler, né, com os olhos. E, ora, eu uso o meu Kindle para ler um pouco ali, e ele é sincronizado, né, todo sincronizado. Na página que eu parei no Kindle, eu continuo ouvindo no iPhone, e por aí vai. É uma facilidade enorme, né? Então, eu que não sou deficiente visual, estou usando um recurso que é tipicamente de deficientes visuais. E isso que você falou de um aparelho auditivo para não surdos é uma coisa que, de fato, as pessoas podem se espantar, mas é bem isso que você falou. É uma tecnologia que serve para todos, não é?
Sim, e mais do que isso, imagina você, agora com a pandemia, não sei como que vai ser, mas imagina você querer falar com um russo, a gente ia ter as Olimpíadas, era para estar acontecendo as Olimpíadas no Japão, então imagina quando você vai falar japonês lá no Japão, o aparelho poderia te traduzir várias outras funções, até o óculos, fala, nossa, mas para que o óculos? Com realidade aumentada e mista, então imagina eu poder olhar para você e já saber, nossa, o Tuca tem tantos anos, onde que trabalha em tempo real. Então, a tecnologia vem para facilitar. Algumas coisas nos assustam, claro, tem lei de proteção de dados, tem várias coisas para proteger algumas coisas, mas ela vem para nos facilitar. Hoje, por exemplo, eu acho que eu estou conseguindo entender e sem repetir muito, porque eu falo, se fosse uns 3 anos atrás, essa live eu estaria perguntando 5 vezes o que para você, para poder entender o que você estava falando, segurando o computador para sentir vibração. Hoje eu tô com esse dispositivo, está muito mais fácil. Tô achando que o Tuca caiu. Vamos aguardar ele voltar só um pouquinho. Daí. Sim. Mas se quiser continuar explicando para a gente a importância dessa tecnologia, tá? Numa visão geral, assim, né? Eu achei interessante o que você estava explicando. E aí eu até lembro também, até pegando um pouco do meu passado. Quando eu estava no Brasil, eu tive a experiência de morar 2 anos na Inglaterra. E aí, como tu falou, nossa, cadeira motorizada veio lá de fora, eu lembro que eles testavam muitas tecnologias em mim. Então, essa versão de aparelho, eu lembro que eu usei quase 15 anos atrás, hoje eu tenho 32 anos, 15 anos atrás, e era horrível. Você fala, nossa, claro, como criança, eu ficava assustado, mas hoje eu entendo que paciência, é importante a gente utilizar, experimentar novas tecnologias, dar feedback para que os sistemas, empresas, as startups possam continuar desenvolvendo e entregando. Ok, algumas coisas vão estar mais caras agora, tenta dar um jeito. Eu acho que cada vez mais o governo vem apoiando os bancos com créditos para acessibilidade, mas é importantíssimo experimentar para que isso se torne escalável. Então, eu estou falando a questão, tem aparelho auditivo, aqui eu não estou agora, mas eu tenho um smartwatch. Infelizmente, meu cachorro mordeu o último, mas dá para chegar o novo. Mas imagina, eu, há 5 anos atrás, eu dependia de uma pessoa para me acordar. Eu tinha que falar para algum amigo, principalmente meus pais, né? Mas imagina, eu estava numa situação que eu estava morando no México, um tempo atrás, não tinha esse smart band, eu precisava acordar 7 horas da manhã, assim, para um compromisso em outra cidade, eu tive que pedir para um amigo telefonar, colocar meu celular em modo vibração, tive que colocar no corpo, amarrar, assim, para que eu pudesse me despertar. Hoje está bem mais fácil, porque um relógio simples, smartwatch, faz várias outras coisas com preço acessível, está disponível. Eu lembro que depois desse do celular eu andei procurando, achei um aparelho de vibração, tá na minha outra casa, super grosso, assim, bateria grande, bateria não durava nem 2 semanas, tal, e às vezes não me acordava. Esse smartwatch você pode carregar com o microchip na tomada mesmo, funciona semanas assim, uma semana, que seja mais fácil de carregar, não precisa estar comprando baterias toda hora, e várias outras funções que, fora me despertar, me ajuda numa saúde, numa acessibilidade melhor. Legal. Ô, Thierry, me desculpe, mas aconteceu, tive uma pequena queda aqui. Mas sem problema, eu fui explicando essa parte de tecnologia, dando alguns exemplos do que eu utilizo. Thierry, você me falou que a sua deficiência é de nascença. Como é que foi a sua escolaridade?
Você frequentou escolas comuns? Como é que foi esse processo? Eu frequentei escolas comuns. Eu lembro, tem uma parte que eu não lembro, mas minha mãe fala, foi extremamente difícil de achar uma escola para mim. Muitas escolas, quando chegavam, via que eu era surdo e não queriam me aceitar. Não sei se por preconceito vai ser mais caro, a gente está de um intérprete de Libras ou tal, mas eu lembro que muitas me rejeitaram, até que eu encontrei o Parthenon, no Instituto Educacional Parthenon, infelizmente fechou, e claro, foi um processo de adaptação. Eu lembro que o primeiro ano da minha primeira série eu fui muito mal mesmo, considerava mediano para ruim, só não repetir, porque eu acho que a escola viu que repetir talvez desmotivaria mais, mas eu aprendi um gosto nessa descoberta, um gosto por escrever, um gosto por ler tal, e aprender. Eu não gosto, eu até brinco, eu não gosto de estudar. Eu acho que eu sou um péssimo. Você pedir, estude um tema. Eu falo, puta, não gosto, mas eu amo aprender. Quando vem alguma coisa nova, eu gosto de desafio. E eu acho que isso que me motivou a querer aprender, querer fazer as coisas, querer estudar. Então, saí na segunda, terceira série, eu fui melhorando bastante. Então, foi escola comum, amiga às vezes sofria bullying e tal, mas talvez a minha cara de pau, até brinco, até a quinta série, era um garoto bem tímido, tal, reservado, os professores do parto não davam atenção. Muita coisa mudou quando eu fui para a Inglaterra. Eu tive a oportunidade, de 99 para 2001, morar na Inglaterra. Minha mãe foi fazer pós-doutorado. Eu tive essa honra, porque eu lembro, quando eu entrei na quinta série, a professora, vamos no listening do inglês. Puta, português e inglês, até hoje são as matérias que eu mais odeio, assim. De escola, me dá um trauma. Puta, vamos aprender fonética, vamos escutar o que o autor está falando, vamos assistir um filme. Puta, odiava. Quando eu fui morar na Inglaterra, algumas coisas aconteceram. Primeiro, eu vi que eu ia morar um tempo limitado, então eu ia voltar para o Brasil, e aí isso fez eu virar cara de pau. Falei, nossa, se eu vou voltar, deixa eu ser quem eu sou, que aí as pessoas se apaixonam por mim. Quem não gostar de quem eu sou, beleza, já não vai mais falar comigo, já excluí essas pessoas, não vou precisar ficar inventando, já sei quem são os verdadeiros amigos, e quem gostou de mim realmente vai estar para querer me ajudar, para querer ver eu crescer. Esse foi um ponto extremamente importante. Você considera que foi um momento de passagem entre você ter dificuldades em lidar com a sua deficiência e o momento que você falou, que se dane, eu sou assim e bola para frente. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Minha mãe fala que eu tive várias crises. Claro, tem muita coisa que eu não lembro, mas eu tive várias crises em me aceitar. Ela até fala, até na questão do aparelho auditivo, eu entendo muito surdo. Chegou, por exemplo, acho que uns 7 anos, 10 anos, 14 anos, falei, puta, para que eu estou usando isso? Machuca a minha orelha, não está ajudando, não consigo entender muito bem as pessoas, para que eu estou usando isso? Então, eu tive também meus momentos de crise e eu não queria mais usar aparelho, tá? Mas eu vi que era importante, que eu precisava, senão eu ia ficar totalmente incomunicável. E a Inglaterra também mostrou uma outra coisa. Eu tive acesso, lá eles pensam muito na pessoa e não na escola, tal. Então, eu tive uma professora particular, assim, dentro da escola, só para me ensinar inglês. Ela me ensinou usando a vibração, tal, escrevendo, foi super bacana. E eles também queriam me colocar para uma escola especial. Foi lá que você começou a usar essa tecnologia de entender pela vibração? Aprofundei, usava desde pequeno, mas aí a minha mãe e a professora conversaram tal e viram que era a melhor maneira, e aí eu comecei a usar, e hoje eu tenho um recurso bem que eu uso quase todo dia, principalmente agora na pandemia.
Então, lá foi um que deu a escalada. Por isso todo mundo fala, nossa, como você aprendeu? Quando você tem um problema, uma limitação, você vai ajustando. Não estou falando que esse é o melhor jeito, mas você vai se adaptando e aprendendo para o seu melhor jeito. E aí, até finalizando, lá eles queriam me colocar numa escola especial, uma escola que faz linguagem de sinais, eu esqueci o nome da linguagem de sinais inglesa. E quando eu estava lá, eu falei, puxa, quer saber uma coisa? A escola especial é muito mais longe. Eu vou perder 1 hora indo e 1 hora voltando. Não vou ter liberdade para tirar dúvida ou alguma coisa, porque eu estou num horário entrada e saída. Se eu for, talvez, como que vai ser? Então, eu abri mão disso e até hoje não me arrependo. Falei, não, eu vou optar por outras facilidades e eu até penso até isso hoje. É melhor saber fazer leitura labial e vibração, porque você consegue se comunicar melhor com todo tipo de pessoa do que ficar preso à linguagem de sinais. Perdoa, tal, não estou reprimindo ou criticando a linguagem de sinais, mas eu acho que ela é importante igual a você tentar falar, a você tentar se expressar de outras maneiras. Essa tecnologia que você usa, além da leitura labial e tal, está disseminada no Brasil? Mais gente surda, mais pessoas surdas têm usado essa tecnologia? A conectividade, essa daqui, por exemplo, sim, cada vez mais pessoas têm usado muito para quem, claro, renda mais alta, porque não é uma tecnologia ainda tão barata, tem usado muito para quem está implantado ou usa aparelhos digitais. Ainda tem muita gente não incluída nisso, mas cada vez mais tem facilidade. Como eu estava até falando há um tempo, na sua queda, o governo, bancos têm incentivado isso. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, pelo que eu sei, está dando taxa de juros reduzido e parcelamento longo para comprar tecnologias acessíveis. Eu sei que a gente sofre, que a gente paga mais caro por várias coisas, que até que eu chamo o ônus da deficiência, até fazendo uma análise com o ônus da pobreza, mas isso tem melhorado bastante. Um dispositivo como esse está na faixa de qual o valor? Qual o preço de um dispositivo como esse? Um dispositivo como esse, claro, depende dos acessórios, mas está entre R$1.000 a R$2.000. Isso fora o aparelho. O aparelho auditivo tem aparelho na faixa de, claro, o analógico hoje está na faixa de R$1.500, R$2.000, mas aparelhos digitais estão superiores a R$10.000, cada aparelho. Cada aparelho? Cada aparelho. Oxe. Ainda está caro, né? Ainda está caro. Aliás, você falou sobre essa... Eu não sei, não tenho mais informações, talvez algum internauta aqui possa nos ajudar, mas eu ouvi alguma notícia, alguns comentários que essa linha de crédito do Banco do Brasil, que chama Crédito Acessibilidade, havia sido descontinuada, né? Eu não sei se isso é fato, espero que não, mas se algum internauta tiver notícias disso, puder nos informar, enfim, nos escreva. Mas, Thierry, como você, em vários momentos da sua fala, você se refere à pandemia, né? Que é, obviamente, a coisa que mais nos toca nesse momento, né? De alguma maneira, acabou mudando as nossas vidas. Em algumas situações, né? Nos possibilitou uma maior facilidade em algumas coisas, como esse bate-papo que nós estamos vivenciando agora, mas em outras situações tem causado um estrago enorme, né? Fora as pessoas que estão, infelizmente, falecendo em função da pandemia. Mas como é que você tem visto isso, sobretudo na questão de trabalho? Você tem um texto, você escreveu recentemente um texto sobre pandemia e teletrabalho, é isso? Sim,
Eu escrevi home office e acessibilidade, e eu acho que o meu artigo ainda está bem inacessível no ponto de vista geral, porque eu escrevi para uma parcela da população que tem um escritório, que tem uma internet e tal, que mesmo assim é inacessível. Eu já vi um artigo falando que um home office só está acessível para 3% da população. Muitas vezes, as pessoas não têm nem internet em casa, outras nem energia ou computador. Então, tem essa coisa, como que a gente vai trabalhar ou se adaptar nesse cenário? Mas eu falo que dá para fazer, para quem está nos assistindo, possivelmente é o público que talvez que no artigo possa atingir. Que a gente está nos escutando, estamos num computador, numa boa rede, por isso vocês estão conseguindo me escutar. Mas existem várias coisas o que determina uma acessibilidade em home office. Você ter cadeira apropriada. Eu tive a experiência de mudar de casa e ficar quase 2 semanas e meia numa cadeira não ergonométrica. Dava 2 horas de trabalho, já tinha que levantar, não conseguia me concentrar. Então, uma cadeira é importante, felizmente, várias empresas estão dando cadeiras para os seus funcionários. Mas tem várias outras coisas. Uma iluminação é importante, é tudo uma iluminação. Não força a vista, por exemplo, você pode ter um ambiente que se concentra melhor, e para mim é melhor. Por exemplo, se você estivesse do lado de uma janela, a luz batendo contra você, além de estar forçando a sua vista para enxergar, para mim você estaria tudo preto. E aí isso ia prejudicar a minha leitura labial, eu não ia conseguir, por exemplo, comunicar contigo. Fora eu tenho acompanhado casos, Thierry, de, por exemplo, pessoas que nem sequer têm um espaço adequado em sua casa. Né? As pessoas ou tem o quarto, sala e cozinha, e aí coloca a mesa e o computador na sala, e isso acaba prejudicando os outros membros da família, né? Que perdem um espaço que normalmente era utilizado para assistir TV, quando é o caso de crianças e tal, né? Enfim, é uma situação bastante complicada. E para mim é muito bom ouvir você ao dizer que você tem a consciência dessa situação. Quando você diz que o seu texto não é acessível nesse aspecto e que só 3% das pessoas teriam condições adequadas para um home office, é bem interessante isso, porque há um discurso um pouco superficial de que é muito fácil para as pessoas trabalharem em casa, não é? E não é de fato, não é a realidade. Isso que você acaba de nos expor mostra bem isso, e certamente existem outros fatores, mas é muito, muito gratificante ouvir você falar isso, dessa consciência do conjunto da série de problemas que reúne que fariam a diferença para as pessoas trabalharem em casa com qualidade, não é? Sim, claro. Eu até fico pensando em algumas coisas mais futurísticas. Nossa, será? Mas daí teve até... Já me recebi algumas pessoas, pô, Thierry, mas você está falando talvez mais para país desenvolvido, que aqui a gente ainda tem uma parcela da população pobre, sem acesso a muitas coisas, muito grande. E isso fez com que eu estou sendo uma voz, eu quero ajudar esse tipo de pessoas. Então, eu fico pensando, agora a gente está num tempo de desurbanização. Para que eu morar em São Paulo, selva de pedra, poluição, tal, eu posso ir para o interior, num espaço maior, numa qualidade de vida melhor e trabalhar remotamente. Opa, mas espera aí, isso vai acontecer no futuro? Sim, cada vez mais. Mas e hoje? A realidade de hoje? Tem gente que está mal conseguindo pagar aluguel. Ou a população parece até vir, antes da pandemia, estourar, porque antes eu tinha mais acesso ao jornal, ia no CES ler. Hoje, a mídia deveria abrir um pouco mais para ter esse acesso às informações. Mas antes da pandemia estourar, eu vi o número de moradores de rua em São Paulo ter aumentado quase 40%.
Agora, não sei, mas eu acredito que com essa base de renda deve ter aumentado mais ainda. E essas pessoas, como que vão estar nos assistindo? Eu moro perto de um parque, que lá nesse parque tem energia, tudo. Eu vejo a quantidade de pessoas morando lá desse parque, carregando seus celulares lá. Pode ser que algum deles estão usando 3G ou 4G para nos assistir, mas está morando na rua. Sim. É paradoxal isso, né? Porque eu moro aqui no centro de São Paulo, e aqui, sempre, desde que eu me mudei para cá, há 14 anos, sempre eu vejo moradores de rua com muita... Enfim, infelizmente é uma quantidade grande. E tem aumentado de fato. E enquanto você falava, eu me lembrei que eu vejo, um dia desse eu tive que sair aqui pertinho, ir à farmácia e tal, e eu vejo moradores de rua usando máscaras, né? Parece uma grande contradição, o cara dormir na rua, não ter acesso à higiene, água, produtos de higiene, mas usando máscaras, né? É um paradoxo muito grande. E também já vi situações assim, né, de moradores de rua, mas também aquele pessoal que usa carrinhos para pegar reciclados, né, papelão e tal, essas pessoas com celular, né? Eu acho muito interessante. Inclusive, uma moça, uma senhora, né, tem 2 filhos pequenos, ela passa com o carrinho com as crianças e tal, e ela tem no carrinho caixa de som e usa Bluetooth das músicas que ela tem lá no Spotify ou no Deezer, não sei o que, e fica ouvindo, e todo mundo ouve, ela vai andando pela rua e todo mundo ouvindo a música dela. Então, é uma coisa estranha, né? As pessoas estão vivendo uma situação de muita pobreza, mas, não todas, é claro, mas já tem uma possibilidade de acesso a essa tecnologia também, né? Sim, isso é até um ponto interessante. Tem dados da ONU que falam que tem mais gente com celular do que saneamento básico no mundo. Isso é até chocante de ouvir. Porém, o celular é uma ferramenta interessante, porque é para essa catadora, por exemplo, até dar acessibilidade para ela. Ela pode ver preços ou negociar online, já tem vários marketplaces de reciclagem, então ela pode vender e ter acesso a uma renda melhor do que ela tinha antes do celular. Nessa situação também, você vê, eu tenho uma filha pequena, de 8 anos, que estuda numa escola pública, né? E agora ela está recebendo, né, pelo fato de não termos aula, está recebendo todas as aulas, toda a tarefa, interagindo pelo celular, né? E, por exemplo, eu posso ajudá-la a fazer a tarefa remotamente também, né? E enfim, é uma situação interessante, né? Mas é imprescindível que a gente aumente o nível de renda dessas pessoas, né? Para terem acesso à tecnologia e possam usufruir de tudo que a tecnologia de fato oferece, né? Porque às vezes só o celular é muito importante, é interessante, mas, enfim, é parte da solução, não é? Sim, com certeza. Por isso que essa evolução, até acredito no futuro, até tem livros falando que no futuro a gente está juntando cada vez do homem à tecnologia. Antes do programa Uniterno, a gente está até falando do super-humano, afinal, estamos é que essa palavra eu não gosto de falar, deficiência ou não, que afinal todo mundo está ganhando superpoderes. Você mesmo estava falando, você consegue andar mais rápido e sem se cansar. Eu, por exemplo, ainda não, mas se você me pedir um livro, eu consigo pegar um livro na prateleira para você com mais segurança, porque eu não vou estar com o celular aqui, qual que é o livro mesmo, tal, e correndo o risco de cair. Eu vou estar podendo conversar com você na rua, por exemplo, quando melhorar um pouco mais, sem estar com o celular no ouvido, tendo mais segurança para mim, sem correr risco de ser roubado e tal, e também prestando atenção no trânsito como um todo. E mais do que isso, o celular em si na orelha atrapalha, pega outras coisas. Imagina um celular inteligente
como o meu, que é um aparelho auditivo, e consegue, quando uma situação de perigo, diminuir o seu som, por exemplo, e aumentar algum som de perigo, ou diminuir o som da pessoa que está falando com você, aumentar o som da pessoa que está falando com você e diminuir algum outro barulho, a sua música que você está escutando, por exemplo. Isso que é a parte que vai ajudar muito. Thierry, e você hoje trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na área de inovação. Eu trabalho agora, estou na Accenture, na área de inovação e startup da Accenture, e eu tenho buscado em usar diversidade ou acessibilidade como um pilar fundamental da inovação, e que eu acredito muito. Hoje, por exemplo, várias tecnologias que estouraram vieram da parte da acessibilidade. Vou dar 2 exemplos simples, que tem a ver até com surdez, ou até com o nosso contexto. Um é o telefone. Para quem não sabe, teve a briga tal, mas Graham Bell, inventor do telefone, inventaram para falar com a mãe no andar superior do prédio. Então, ao invés dele subir, descer a escada, ficar berrando, ele fez um amplificador de voz para falar com ela. Hoje está todo mundo o tempo todo no telefone, tem telefone para lá e para cá. O WhatsApp, que para mim é uma das ferramentas mais acessíveis que tem, em termos de custo, recurso. Então, analfabeto pode mandar áudio, cego pode escutar áudio. Beleza, mando áudio, eu posso transcrever, mas eu consigo digitar. Veio com um ucraniano que foi estar nos Estados Unidos e não tinha dinheiro para falar com a família na Ucrânia, por exemplo. Então, uma coisa bastante... essas tecnologias têm origem prosaica até, não? Sim, provou. E eu gosto muito também de falar do Star Wars, que eu vejo até o futuro. Hoje a gente fala, nossa, a questão da diversidade vem ganhando uma força cada vez maior. Então a gente tem falado muito da questão racial, e que eu não gosto de falar dessas palavras porque meio que são delicadas, mas LGBT, deficiente, e no futuro, se você olhar a série do Star Wars, você vai ver homens, mulheres, negros, animais, robôs, todo mundo se interagindo. Isso que vai ser a acessibilidade do futuro. Hoje a gente também tem preconceito com a tecnologia. Quem que não foi pegar o primeiro Uber e não sentiu um frio na barriga? Ou compra uma tecnologia nova e fica com alguns preconceitos. No futuro vai ter robô aqui do lado, a gente está conversando, dando informações para a gente. Animais, nossos cachorros, ou os animais estão cada vez mais inteligentes, estão cada vez se comunicando melhor com a gente, e claro, nós, seres humanos, tendo a empatia cada vez maior um com o outro. Eu estava numa palestra um tempo atrás, e o palestrante falou, eu tenho um robô em casa, e ele faz a limpeza de casa. Eu falei, ué, né? Todo mundo ficou meio espantado, achando que era aquela coisa humanoide, né? Uma diarista... tipo um robô, né? Mas não, ele estava se referindo àquele aspirador de pó que, sabe, que vai girando pela casa. É aquilo, não é? É um robô, né? Que está limpando a casa dele. E hoje é uma coisa até comum, né? Ainda é um pouco cara, né? Mas é uma coisa comum, e é um robô que daqui 5, 10, 50 anos vai estar num grau de sofisticação que a gente nem imagina, por enquanto. Né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. No seu trabalho, você falou que pensa nas questões de acessibilidade e tecnologia, mas você está lá por em razão de lei de cotas, ou você está lá por entrou por outro caminho? Eu acabei nunca usando a lei de cotas. Uso ou não uso? Eu entrei por outros caminhos, mas quando eu entrei, aí me adequaram à lei de cotas. Eu estou super, assim, a lei de cotas, para mim, tem 2 balanços. Eu estou favorável, porque ajuda a incluir pessoas que não podem, tal, incluir a minoria, mas eu acho que, por exemplo, a lei de cota deveria ser muito mais forte em universidade,
porque é um benefício. Em trabalho, punir as empresas, eu acho que é o perigoso. Eu acho que a lei de cotas deveria dar mais benefício do que punição. Então, por exemplo, na minha opinião, a lei de cotas deveria dar benefício a startups, pequenas e médias empresas que empregam a diversidade, do que ficar punindo as grandes empresas para obrigá-las a fazer isso. É uma visão que eu tenho forte. Eu concordo em parte com você. Eu acho que, no caso da lei de cotas, especificamente, nós temos hoje uma situação de centenas de milhares de pessoas trabalhando, pessoas com deficiência trabalhando, e que foram incluídas no mercado de trabalho em razão da lei de cotas, né? Isso não, essa realidade não existiria se não fosse a lei de cotas. Porém, eu concordo com você no sentido que ela resolve, se é que podemos dizer assim, apenas uma parte do problema. Várias outras problemas têm que ser também enfrentados para que, enfim, a qualidade da inclusão das pessoas com deficiência, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo, seja efetiva, né? Efetiva com qualidade, como eu disse antes, e também com dignidade. Nós temos discutido muito aqui nessa série de programas que as pessoas com deficiência são incluídas no mercado de trabalho apenas para cumprir a lei de cotas, não em reconhecimento da sua capacidade profissional. Essa é uma situação bem delicada, né? Então, por isso que eu digo que parte do problema, sim, pode ser resolvido, tem sido resolvido pela lei de cotas, mas uma série de outras questões, como você falou do acesso à educação, ou do acesso à tecnologia, ou à acessibilidade de modo geral, né? Todos esses temas têm que ser enfrentados conjuntamente, né? Nós temos uma coisa assim de alguns falam da acessibilidade, outros falam da lei de cotas, outros falam de tecnologia, mas nós temos que criar uma intersetorialidade entre todos esses setores para enfrentar o problema com todas as armas, digamos assim. Sim, não é? Eu concordo. Eu acho que a lei de cotas visando é uma ferramenta extremamente importante. Não é que eu estou contra ela, eu acho que ela ajuda, melhora a renda das pessoas, dá uma oportunidade para as pessoas. Só que o outro lado, atualmente, a grande empresa, muitas não sabem fazer uso desse recurso. Está mudando, porque estão vendo que as pessoas diversas ajudam a inovar, ajuda a criar e tem um mercado potencial muito grande. Mas eu já recebi várias pessoas, por Thierry, porque eu dou palestra de empatia, a gente tem até um workshop chamado Empatia do Silêncio, que eu faço com a Milena, a gente fala da parte de surdos no mercado de trabalho, e muita gente surda me fala, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou ali, mas meu chefe não me escuta, não sabe lidar comigo, então estou simplesmente no canto. É isso que a gente quer? Beleza, deu uma renda para ele, ele está vivendo, mas ao mesmo tempo ele está infeliz consigo mesmo. Não tem a dignidade de uma pessoa, de um ser humano reconhecido pela sua capacidade, não é? Mas Sim. Eu queria te perguntar uma outra coisa, Thierry. Você falou dessas palestras que vocês dão, empatia, como é o nome? Empatia do silêncio. Empatia do silêncio. Gostaria que você falasse dela, mas antes, um pouquinho, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala de todos esses problemas, dessas barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma delas, a gente tem, eu sinto isso na pele, a gente tem conversado com muita gente, nesta série de programas, temos sempre abordado a questão do preconceito também. Como é que você vê isso? Eu te pergunto sobre dois aspectos, tanto da sua vida pessoal, se você já se sentiu uma pessoa vítima de preconceito, em razão da sua deficiência, e se você sente isso em outros âmbitos do seu trabalho, no caso aí que você falou, quando alguém chega para você e relata os problemas que tem enfrentado, como é que você vê a questão do preconceito? O preconceito é uma palavra até por si bem complicada, porque realmente fala o pré-conceito, está criando um conceito de alguma coisa que você não sabe. Eu, por exemplo, já tive situações, só porque eu falo, só porque eu me comunico, me esforcei, que teve gente que fala assim, eu acho que você não é surdo, eu acho que você usa isso e tal, e fica
acho que você não precisa de várias coisas. Ok, tem várias coisas que eu acho que eu não preciso, mas me ajuda, é um facilitador. A mesma coisa que eu estar lendo grego sem o Google Tradutor. Ou melhor, acho que eu peguei pesado. Em inglês tem Google Tradutor. O inglês conseguiria ler? Sim. Talvez com uma dificuldade, apesar que eu morei fora, consigo ler bem. Mas o Google iria me ajudar. É isso que eu estou falando. Mas tem gente que fala, você não precisa. Até quando eu estava, por exemplo, na Unicamp, que puta universidade, eu até nasci lá dentro, tenho o maior carinho. Já teve professor que me ajudou muito, não, senta aqui, eu vou dar aula, bem depois da aula, que eu faço um reforço com você, porque eu sei que eu vou falar muito olhando para a lousa, como teve professor que me falou, porque se você for usar isso, você nunca vai ter ninguém na vida, porque o mercado é muito duro. Então, já tive as duas situações. E com isso eu tento até ajudar. Claro que tem gente que está também com deficiência, também cria alguns preconceitos. Tem tal coisa, ou quer ficar mais na paz, mas não, a gente tem que se esforçar em algumas coisas, mas também tem que dar cara e ensinar as pessoas para as pessoas também nos escutarem. Então, por isso que eu gosto muito de falar que a leitura labial e vibração é extremamente importante. Porque eu posso falar, por favor, me escreva, me faça sinais, me oriente, mas eu também não vou obrigar ela a querer ela falar o meu linguajar. Então, é a mesma coisa que a gente foi para os Estados Unidos e querer que os caras falem português com a gente. Não, a gente tem que se esforçar, tem que usar o que a gente sabe, mas também tem que ensinar as pessoas para que elas potencializem a comunicação com a gente. Então, eu já fui vítima de preconceito, mas eu também acho que eu também já fiz preconceito para usar as coisas que eu não tenho. É isso que você acaba de falar, que também, curiosamente, é um tema que a gente tem discutido aqui nessas lives, dessa coisa da pessoa com deficiência sempre procurar ocupar o seu espaço, né? E não se deixar levar pelo espaço que o outro quer que ela ocupe, né? Isso que você falou é bem significativo, quando as pessoas negam o que você precisa. Se você quer utilizar uma tecnologia e alguém fala que não, você não precisa disso, você está fingindo ou qualquer coisa, primeiramente, é uma manifestação forte de preconceito, de desrespeito, mas é também querer que você fique no seu canto, né? Querendo que você não conviva naquele espaço comum de todas as pessoas. Então, essa coisa que você coloca é muito significativa para mim, eu acho muito importante, de ocupar um espaço, falar, estou aqui e quero conversar, quero interagir com vocês, né? E eu ajudo a isso, né? Interessante você falar, eu quero interagir com vocês e eu posso ajudar que isso aconteça. É muito interessante. Sim, eu tenho uma arma que eu acho que é também pela minha deficiência auditiva. Como eu tenho dificuldade de comunicar com muitas pessoas, geralmente eu tento até me sobrepor. Eu tento, galera, estou aqui, não entendi, ou puxo tema que eu tenho curiosidade ou domínio para que eu seja bem recebido. É uma ferramenta que eu uso também para me incluir. Porque senão, se eu for só escutar novela, por exemplo. Novela é um tema que eu não tenho nem, por mais que eu possa gostar, não tem legenda, closed caption, é tudo desatualizado e tal, eu jamais vou conseguir debater novela. Então, também é uma ferramenta que eu uso para puxar as coisas, para você também me conhecer meu universo. Claro, às vezes pode até soar forçado, mas que eu também dou espaço para você puxar. Vamos falar de novela, de futebol? Puta, o que é futebol? Futebol, ver um jogo de futebol sem aquele grito da torcida ou aquele barulho, parece a coisa mais chata do mundo. Acho que a torcida que faz o jogo, por exemplo. Então, eu, por exemplo, não gosto tanto de futebol, talvez por não escutar essa vibração que tem durante o jogo. É um monte de gente correndo atrás de uma bola.
É curioso isso. Eu nunca gostei de futebol. Mas há um tempo atrás eu fui convidado por um amigo, fui para o exterior e tal, e um amigo fanático por futebol falou: não, vamos. E como eu, enfim, queria acompanhá-lo, fui a um jogo. Nunca tinha ido antes, nunca tinha ido. Isso faz 4 anos. E, de fato, né, o que me causou um forte interesse, uma alegria de estar lá, foi justamente a torcida, e não o jogo em si, né? Sim. A torcida era uma coisa maravilhosa, fogos, gritos e não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa, Thierry, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse aí um pouco sobre a empatia do silêncio. Tá. A empatia do silêncio começou derivando de uma campanha que a gente começou a fazer em 2016, 2017, chama Surdo a Quem Fala. Eu, assim, saí no Auto Esporte, que acabei conhecendo a Milena Machado, que era jornalista do Auto Esporte, e ela me pediu algumas dicas, falou: nossa, minha prima, tal, ela está desempregada e ninguém quer contratar ela. Eu tentei dar algumas dicas, tal, e ele falou: nossa, vamos juntar forças para mostrar que a empatia, você olhando olho no olho, articulando, falando mais pausadamente, mostrando quem é você, já nos ajudaria muito. E essa campanha deu um bom sucesso, bom número, e aí, em 2018, a gente criou a Empatia do Silêncio, que é um workshop mais para os ouvintes se colocarem no lugar do surdo. Então, você passa 2 horas com fone de ouvido anulando a sua audição. É bem impossível anular a audição, porque existe a vibração, mas você anula a audição e tem aulas de leitura labial, aula de linguagem de sinais e aula de prototipagem. Então, você se coloca num contexto múltiplo de como um surdo, que, na minha opinião, é o usuário máximo da comunicação, a maioria se comunica só por voz. Na verdade, eu me comunico por vibração, leitura labial, escrita. Eu tenho que dar um jeito para me comunicar, como vocês só comunicam, às vezes, por uma via. E aí a gente tenta colocar isso para que as pessoas saibam e tenham essa empatia na hora de incluir tudo, e também falando da dificuldade deles no mercado de trabalho. Thierry, nosso tempo estourou. Eu fiquei muito feliz. Apareceu uma pergunta aqui, ó. Sim. Eu vou te mandar essa pergunta depois e aí você responde diretamente, porque o nosso tempo já está estourado. Mas eu vou te dizer o seguinte: muita alegria conversar com você, e eu queria que você deixasse aí os seus contatos, talvez a nossa internauta que acaba de fazer essa pergunta possa falar diretamente com você. Deixe seus contatos, você tem um site, enfim, o que você achar importante aí para continuar essa conversa com as pessoas que estão interessadas em conhecê-lo mais. Diga aí. Sim, fácil. Depois vocês podem, não sei se o cadastro dá para mandar algum e-mail, mas vocês procurarem Thierry Sintra Marcondes, Thierry, como meu nome é bem incomum, vocês vão poder me encontrar LinkedIn, Facebook eu não uso muito, mas pelo LinkedIn e tal, vocês conseguem acesso comigo. Fique à vontade. Também meu e-mail é igual, thierry.marcondes@gmail.com. Eu terei o maior prazer em respondê-los por esses canais. Ótimo. Te agradeço muito, Thierry. Sempre uma alegria conversar com você. Você é muito simpático. E fica aqui um abraço para você. Muito obrigado, Luan, por mais esse dia de trabalho como intérprete de Libras. Agradeço também a Júlia, que está aí nos bastidores no apoio. Este foi mais uma live promovida pela Câmara Paulista pela Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, em celebração aos 29 anos da Lei de Cotas. Continuamos na semana que vem, na segunda-feira, entrevistando Cléia Galdino, uma mulher cega, negra e atleta. Vamos conhecer a Clélia na segunda-feira. Um abraço a todos. Novamente, obrigado, Thierry.
Agradeço, obrigado a todo mundo, obrigado a quem está assistindo. Fico à disposição e obrigado, Tuca. Vamos fazer outras lives como essa. Vamos sim. Tudo de bom. Um abraço.